Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo para todos vocês. Este é o dia do Senhor, que mais uma vez nos chama para que nós o santifiquemos com a participação na liturgia. E além de ser o dia do Senhor, é um dia do Senhor e um tempo forte, o tempo da Quaresma. E cada ano, no segundo domingo, nós nos encontramos com a transfiguração do Senhor. De certo que nós temos uma festa da transfiguração do Senhor no dia 6 de agosto. Mas este evangelho escutado no segundo domingo, depois daquele primeiro que é da tentação, é para falar sobre uma dimensão que antecipa para a experiência mística de Jesus e para aquela visão que tem os apóstolos, o mistério da paixão, morte e ressurreição. De fato, a comunidade apostólica neste momento, nos evangelhos sinóticos, está desiludida. Então, estão baqueados diante do Messias, que não era aquilo que eles esperavam. Esperavam um Messias potente e glorioso deste mundo, então tem uma certa decepção. Jesus antecipa para os discípulos uma certa visão da ressurreição. E agora, então, quando eles descem encorajados para encorajar os outros apóstolos, mesmo que tenham que guardar um segredo. Hoje, a antífona de entrada da missa diz assim: meu coração disse, Senhor, buscarei a vossa face. É a vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. De fato, é a face gloriosa do Senhor que se manifesta na transfiguração. Uma glória que é justo quando o Santo Padre João Paulo II, ao instituir os novos mistérios do Rosário, do Terço, então chama de mistérios luminosos, porque em cada um daqueles mistérios, então nós vemos a luz de Deus que atravessa e chega até nós. Então na transfiguração acontece isso. Então a primeira leitura do livro do Gênesis, é Deus que conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Assim será a tua descendência. Então veja, para este homem ancião, estéril, o Senhor faz uma promessa não só de ter um filho, mas ter uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. E agora então se afirma: Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Abraão é a primeira pessoa na Bíblia que manifesta crer em Deus. Mas o que é que ele tinha para acreditar em Deus? A força da palavra de Deus, não tinha outra coisa. O que é o objeto da fé? É Deus, mas esta fé, ela nos atinge através da palavra de Deus. Então lembra quando nos evangelhos da semana passada, as pessoas buscam um sinal, buscam milagres, e Jesus vai dizer assim: esta geração é má e pervertida, pois busca um sinal e nenhum outro sinal vai ser dado, porque aquilo que basta no caminho de fé é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Então, além disso, o Senhor promete para ele uma terra, para este homem que é um nômade. E o que é esta justiça? Então, a justiça, porque a leitura vai dizer assim: Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Então, é considerar através da fé que Deus é o justo, é o santo, mas que é também esta fé na palavra de Deus que me transforma em santo, em justo. Então, Abraão trouxe os animais que o Senhor determina. Então, isso é o rito da aliança. Na aliança, quando tinha uma contenda entre duas pessoas, entre dois povos, se fazia um sacrifício. Se partia os animais na metade e os dois caminhavam no meio dos animais. Mas o que acontece é que Abraão prepara tudo e vem um grande sono. Nos grandes momentos da história da salvação, a humanidade dorme. Como hoje também vai acontecer no Evangelho, os discípulos se adormecem, porque não depende de nós, é a ação de Deus. E de fato Deus passa sozinho no meio dos animais, como um braseiro fumegante ou uma tocha de fogo. Passa, e ele passa sozinho porque é Deus que é a garantia da aliança e não a nossa humanidade. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra.
É a aliança feita com Abraão, depois vai ser a aliança feita com o povo de Israel e por fim a aliança definitiva feita na pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem em uma só pessoa. A oração que nós fazemos no Salmo responsorial de hoje, o Salmo 26, vai dizer assim: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? É Ele, o Senhor, somente que é a garantia. Mas tem um pedido: Senhor, ouvi a voz do meu lamento, é vossa face que eu procuro. O orante, que parece estar amedrontado, ele pede somente uma coisa: ver a face de Deus. Não afasteis em vossa ira do vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. E por fim, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. É a face de Deus que é buscada pelo orante. Então, hoje, na segunda leitura, o apóstolo vai dizer: sede meus imitadores. E vai também advertir que tem entre os membros da comunidade aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam as coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. E um dia o Senhor transformará o nosso corpo humilhado em um corpo glorioso. E encoraja, continuai firme no Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus toma consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estão com ele também em outros momentos de grande intimidade. Vai à montanha e ali o seu rosto mudou, aquele rosto que o Antigo Testamento pedia para ver o rosto de Deus. E é esse rosto que se ilumina. Suas vestes ficam brancas e brilhantes. E aparece Moisés e Elias. E é interessante no texto lucano que vai dizer assim: qual é o tema que eles conversavam? Sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Esses dois são espertos, conhecedores desse sofrimento e desta passagem, do Êxodo. Então, Moisés e Elias, eles apresentam para Jesus um tema que o prepara para aquilo que ele vai sofrer em Jerusalém. Os apóstolos, enquanto isso, têm um profundo sono. Então, da parte da morte, eles não presenciam tal diálogo, mas eles se despertam no momento da manifestação da glória. E então Pedro vai dizer: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não consegue perceber a grandeza da novidade que é Jesus. 3 tendas é colocar em pé de igualdade Moisés, Elias e Jesus. E é então por isso que agora vem uma nuvem e Jesus está sozinho. E antes disso, a voz do Pai: este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Já não é mais o momento de escutar Moisés e Elias, mas é o tempo de escutar o Filho muito amado, o próprio Senhor. Assim, meus caros, ao escutarmos nesse segundo domingo de Quaresma a narração da transfiguração, nós estamos diante de um momento, como eu dizia no início da nossa reflexão, um momento de crise para os apóstolos, mas um momento que Jesus e sobretudo o Pai intervém aqui na história para consolar os apóstolos, mas também para consolar o seu filho. É Jesus que tem uma experiência mística de encontro. E a transfiguração é a sinalização da passagem de missão. Agora já não é mais o tempo da missão do Antigo Testamento, simbolizados em Moisés e Elias, mas é o tempo da plenitude da revelação. E essa plenitude da revelação se vai dar no mistério que nós estamos para celebrar, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, então, é este o tema que somente Lucas apresenta, que é o tema do diálogo. Jesus sobe até a montanha, um lugar de meditação, de oração, de encontro com Deus, para ali dar um passo além na compreensão do seu mistério de Messias, que vai passar pela paixão, morte e ressurreição. Consola os seus discípulos, impõe a eles um silêncio, porque se difundisse essa notícia, mais uma vez não iriam compreender o messianismo de Jesus. E só depois do mistério da ressurreição é que eles vão poder falar. Na oração de hoje nós assim rezamos:
Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, é na transfiguração de hoje que o Senhor manda. Alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, como a fé de Moisés, nos alegremos com a visão da vossa glória. Que nós vivamos em antecipação esta visão da glória, para reforçarmos nesse tempo de Quaresma a fé no ressuscitado. Um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.